E o Palmeiras segue preparação para a final do Campeonato Paulista 2025. Na tela aí você vê, Palmeiras intensifica a preparação para a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Os jogadores que estão nas eliminatórias, né, estão fazendo falta, pois eles não estão treinando. E o Abel Ferreira montando aí a melhor escalação para esse duelo. Palmeiras precisa reverter o placar, entra perdendo de 1-0. O Nicolete vai trazer aí as últimas informações do Verdão para o clássico. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para as informações e daqui a pouco eu trago aí a notícia referente ao Mike. Disputam eliminatórias os uruguaios. O Richard jogou 90 minutos, né, na partida contra a seleção brasileira. E ainda tem Gustavo Gomes, né? Então o Palmeiras também com essa força-tarefa, Vinícius? Ou o Palmeiras nem vai contar com esses atletas? Não, Bruno. Um abraço para você, para Marcos, companheiros no estúdio, fã de esportes. Conta e conta demais. Havia expectativa, a gente falou ontem sobre a dispensa dos 3 jogadores uruguaios que não participaram da relação da partida contra a Argentina na sexta-feira passada, mas os 3 foram relacionados para o jogo contra a Bolívia nesta terça-feira. O Facundo Torres, o Piquerez e também o Emiliano Martinez. Então o Palmeiras aguarda a situação desses 3 jogadores e também do Estevão, o Everton e o Richard Rios, se eles vão atuar, quanto tempo vão atuar, mas o Palmeiras aguarda esses 6 jogadores na quarta-feira aqui na Academia de Futebol para fazer o trabalho de recuperação e o Abel Ferreira conta com esses 6 jogadores na decisão. Dificilmente vai contar com o Gustavo Gomes e o Paulinho, você citou aí, o Paulinho que nem estreou ainda nesta temporada, mas está inscrito no Campeonato Paulista. Os dois estão fazendo trabalho no campo, mas ainda não iniciaram a transição com o restante do elenco, o trabalho de recondicionamento físico, onde dificilmente esses 2 jogadores vão participar da decisão na quinta-feira. O desfalque certo é o Marcos Rocha, que sofreu uma lesão muscular e está fora do jogo. O Mike deve entrar na lateral direita. O Palmeiras está com o elenco fechado nesse primeiro semestre, mas pode chegar reforço para o Mundial de Clubes. A gente vai acompanhar então a entrevista da presidente Leila Pereira falando sobre isso. Nós contratamos 7 reforços, 7 reforços de peso. Vocês viram que foi a maior contratação, o Vitor Roque, a maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Foram 7, e vocês não param de me perguntar de contratações, mas estou brincando. Mas é claro que o Palmeiras está sempre, sempre atento ao mercado. Aí a Leila, ela já brincou sobre isso aqui, são 7 contratações, já trouxe o camisa 9 que a torcida tanto pediu e o último foi o Lucas Evangelista, que não pode disputar o Campeonato Paulista porque já disputou a competição pelo Bragantino. Daqui a pouquinho a gente volta então, Bruno e amigos, falando sobre esse time do Palmeiras. Será que pode ter mais mudanças além do Marcos Rocha? A gente fala sobre isso. Eu volto com vocês. A gente já pergunta isso para você, então o Vinícius volta para responder essa pra gente, Mari. De São Paulo, então, agora... 2 saíram lesionados, o Gerson e o Arrascaeta. Mas é que o Flamengo não tem uma final agora. O Palmeiras e o Corinthians têm uma final. Então, é torcer para que aqueles jogadores que estiverem em campo hoje, você vê, a gente colocou ali 90 minutos do Richard Rios. Imagina que vai jogar 180 minutos. Ele é disparado o primeiro no ranking do desgaste. Ele é o mais utilizado de todos, dos 2 clubes. É o Richard Rios. E tem o Félix Torres também. Sendo titular também, é que a posição do Richard Rios exige mais movimentação do que a do Félix, né? O zagueiro fica mais posicionado ali, não vai tanto ao ataque. O Richard Rios está em todos os lugares do campo. Ele corre para cima e para baixo. Se pegar lá o mapa de movimentação dele, ele está em todos os lugares. Isso gera um desgaste físico muito grande, pode ser um problema. Enfrentou o Brasil, né? Quer dizer, olha o peso. A Colômbia joga com quem agora? Esqueci. Paraguai, em casa. Colômbia e Paraguai. Mas também, O calor de os 2 Barranquilha. jogos, né? Em Barranquilha é sempre um desgaste, né? Exato. E o Paraguai vem fazendo uma grande campanha. Desde que o Alfaro assumiu, é o time que mais pontuou nas eliminatórias. Eles já chamam ela de alfaroneta. Versão paraguaia da escaloneta. Alfaroneta. E a escaloneta na Argentina, ela é alfaroneta. Só um detalhe sobre um comentário agora há pouco seu, Eugênio, que você falou, o Flamengo não tem uma final agora. Eu vou dizer, muita gente não gosta, vai ficar bravo e vai falar que eu estou falando bobagem, mas o Flamengo tem uma final sábado à noite. Flamengo e Inter.
primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo vai falar, tá, primeira rodada? São 38. Aí quando for lá no 37, é final. Os 3 pontos da primeira rodada não valem nada. Flamengo e Inter, 2 times que podem lutar pelo título. E lembrando que o Flamengo deixou claro que o brasileiro é a prioridade, né? Falando isso publicamente. Então o que eu falei não é tão bobagem assim, né? Só um pouquinho bobagem. Não, acho que tem fundamento sim, Abel. Obrigado, André, meu amigo. É um grande jogo, é um possível concorrente direto, né? Na briga pelo título. Sim, tem sempre um peso, mas a gente dilui o peso desse jogo em outras 37 rodadas. É diferente de uma final de campeonato, que é o último jogo. Ali para ou continua, não tem depois. Mas é claro, são desfalques importantes para o Flamengo, sim. Que logo depois, na sequência, vai estrear em Libertadores. E de acordo com a... Como todo mundo, né, que vai jogar Libertadores e Sul-Americana, começa na outra semana para todo mundo. 14 times brasileiros. O seu pensamento é de acordo com a doutrina Boto, né? O Boto se pronunciou publicamente a respeito disso. O brasileiro é prioridade desde a primeira rodada. É que o brasileiro engana. Como ele é longo, você fala assim, depois a gente vê, né? Depois a gente vê quando você abre o olho. Como eu coloco o Inter como um postulante ali, talvez não um favoritato, mas um favoritaço, mas um candidato ao título, você ganhar 3 pontos, caso o Flamengo vença, é tirar 3 do Inter também. Ah, então o senhor concorda com a teoria dos jogos de 6 pontos? Seria contra. Até engasguei aqui. Nunca falei nada disso. Você acabou de falar. O senhor era contra a teoria dos 6 pontos. Você acabou de falar. E agora confirmou. Compliquei agora? Confirmou a teoria dos 6 pontos. Vou pensar. Só falta dizer que o Flamengo tem vantagem por jogar em casa. Fala. Vai. Aproveita o embalo e solta. Libera geral. Aí você já está exigindo muito. Calma. Por partes. Né? Até porque o Colorado... Sabe quantas derrotas tem o Colorado essa temporada? Uma num amistoso pro México. Não. Jogo oficial. Nenhuma. O Internacional de Roger Machado tem quantas derrotas? Em jogos oficiais, nenhuma. Nenhuma. E jogou vários fora de casa. Muitos. Sim. Então é um time que não está preocupado com torcida adversária, tá? É verdade. É um time forte. E no campeonato... Levantou a mão aqui. Questão de ordem. Diga. Esses jogos fora de casa que o Inter jogou, à exceção da Arena, né, no jogo... Ganhou do Grêmio na Arena, lotada a Arena. Onde foram esses jogos, à exceção da Arena? Teve joguinho... É que na Arena ali era só a torcida do Grêmio, né? Esses outros jogos foram aonde? Mas o Gaúcho tem jogos complicados fora. Fora aonde? Caxias. Tinha torcida do Inter? Semifinal em Caxias. Tá, semifinal em Caxias. Porque no Maracanã não vai ter torcida do Inter? Não, mas a torcida do Inter, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, assim como a do Grêmio, chega firme, chega pesado, chega junto. Muitas vezes é maioria em relação ao time local. Os seus argumentos não foram bons. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, Foi fraco. o Internacional tem torcida pesada, grande, forte, que faz a diferença. Joga em assim como o Caxias, Grêmio. não joga fora de casa? Não, porque a torcida do Inter tá lá. Argumentos não colaram. Tá lá. Eu desvirtuei o assunto, vamos voltar para Corinthians e Palmeiras. O Campeonato Brasileiro tá aí também. Leila Pereira, vimos agora o Augusto Melo e agora vamos ouvir a Leila Pereira. Ela tá batendo forte no negócio do fair play financeiro, porque o Palmeiras paga tudo em dia. Quem será que ela tá cutucando? Um monte de gente, né? Vamos ouvir a Leila. Sim. Precisa entrar no debate o fair play financeiro. Clubes que atrasam salário, que atrasam imagem, porque é aquele negócio, eles pagam em dia CLT e não pagam em dia imagem. Clubes que atrasam pagamentos de compromissos com outros clubes na aquisição de jogadores e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria um total distorção no campeonato. Então, isso é uma pauta extremamente importante. Eu sei que é sensível para alguns clubes que não pagam em dia seus compromissos, mas sem dúvida nenhuma nós vamos bater forte nisso. Porque o Palmeiras, a gente compete em igualdade de condições, não é porque nós pagamos em dia os nossos compromissos, mas nós exigimos também que os outros clubes que competem conosco paguem também em dia, inclusive para o próprio Palmeiras, né? É muito demorado. Tinha que ser com uma celeridade maior, porque até acontecer um julgamento, já passou o campeonato. Então, clubes que pagam em dia seus compromissos são prejudicados por clubes que não pagam ninguém. Então, isso é uma pauta extremamente importante, muito importante, tá? Não é gramado sintético, não é o gramado sintético, é outra pauta, não é? Que é a questão dos gramados. Não é o gramado que cria desequilíbrio entre as competições, e sim essa falta de
fair play financeiro. E nós contratamos 7 reforços, 7 reforços de peso. Vocês viram que foi a maior contratação, o Vitor Roque, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Né? Foram 7. E vocês não param de me perguntar de contratações, mas estou brincando. Mas é claro que o Palmeiras está sempre, sempre atento ao mercado. O presidente estava animado, hein, professor? Tava sim. E ela tem razão na questão do fair play financeiro. Precisa haver uma unidade em relação a isso, como sobre muitas coisas no futebol brasileiro, né? Não há união, não há unidade, cada um puxa para o seu lado. Não por acaso agora quem está puxando essa história são os que têm condição financeira. O Flamengo, inclusive, está apelando para o exposer, né? Está expondo os nomes dos devedores. Colocou essa semana ali os nomes, era o Internacional e vários clubes portugueses que estão devendo para o Flamengo. Eles falam num termo, no sentido de justiça do campeonato, de todo mundo cumprir as suas obrigações. Eles têm total razão, mas pelo lado também de quem não recebe. Claro. Não é? Claro. Dos profissionais, das pessoas... O Cuiabá reclamou muito ano passado, e com razão, porque ele vendeu um jogador para o Corinthians não pagou, usou o jogador, Cuiabá ficou sem receber, esperando aquele dinheiro, e o jogador ainda todo contra o Cuiabá. E o Cuiabá foi rebaixado, o Corinthians não. E se com dinheiro Isso talvez é o muito Cuiabá injusto. tivesse... Era o Ranieri. E se o Cuiabá tivesse contratado alguém que pudesse ter mudado a história esportiva? Então tem influência esportiva. Com esse esse tipo de coisa. dinheiro, ele poderia ter feito um Exato. investimento para reforçar Exato. o time dele e ter tido uma campanha. Ou seja, acabou indiretamente, é claro que isso não é decisivo, mas tem uma parcela de impacto dentro do rebaixamento do Cuiabá. É uma injustiça. Eu acho que a Leila está corretíssima. A gente aqui no futebol brasileiro, historicamente, é muito permissivo com isso, né? A gente, Exatamente. Ok, tá bom, atrasa, paga depois, devo quando... devo, não nego, pago quando puder, mas muitas vezes não paga, vai para a justiça. E é uma coisa que tem muito no Brasil. Vai para a justiça aí. Aí a justiça demora 5, 6 anos, 7 anos. Aí daqui a pouco, quando sai a decisão, já é outro presidente. Aí, assim, o presidente novo que entra começa a pipocar um monte de ação na justiça que o cara não esperava, porque é coisa que vem do passado. E aí o cara tem que se reorganizar ali em função de outras questões. É um problema para o clube. Para aquele dirigente, não. Ele não está nem ligando para isso. Então, é algo que precisa, assim, se o Brasil pretende caminhar no sentido de um futebol mais organizado, de um futebol que tenha mais receitas, que tenha uma liga, eu acho que é um trabalho que parece que aos poucos vai caminhando no sentido de acontecer, né, de juntar esses dois grupos que estão aí separados para vender direito de transmissão. O direito de transmissão é uma parte do trabalho. Mas se você pretende ali na frente dar aos clubes o poder de organizar o campeonato, formando uma liga, ela vai muito além de você vender direito de transmissão. Claro que isso é a principal receita, mas você tem que organizar o campeonato, o marketing do campeonato, ver como é que vai lidar com a arbitragem, você tem que estabelecer critérios de administração que sejam equânimes para todos os clubes, e dentro disso faz parte o fair play financeiro. Como é que pode um clube se esforçar para pagar tudo em dia e deixar de fazer investimentos maiores porque pretende pagar tudo em dia? Ou chega o outro e diz, vou contratar e que se dane. Fica devendo lá e depois um dia eu vejo como é que faço. E não faz. Mas aí então precisa botar isso em ordem. Essa crítica da Leila, falei pancada, pancada. Essa crítica da Leila, ela é direcionada a vários clubes, inclusive ao adversário de quinta-feira, não, professor? Direto. Mas não só. Não só. O Internacional comprou o Thiago Maia do Flamengo, não pagou, queria revender ao Santos e ganhar em cima, lucrar em cima. E é coisa que acontece, porque já diria Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, grande cronista, de maneira irônica, ele diria, ou instaure-se a moralidade, ou lucupletemo-nos todos. O que está acontecendo é que todo mundo se beneficia disso, isso é uma ciranda. O que acontece de transação, não, estamos devendo não sei o quê da passagem do cara, então a gente perdoa aquela dívida para viabilizar o negócio. Tem que parar com isso aí. O próprio Cuiabá chiou, mas se não fosse o Corinthians, não tinha Cuiabá. Cuiabá é um time quase inteiro do Corinthians e eu não sei. Como assim? Se não fosse Corinthians, não tinha Cuiabá? Walter,
Mas ele deu de graça para o Cuiabá esse jogador? Não sei como foram feitos esses o Cuiabá pagou? O Cuiabá pagou, o Corinthians não fez nenhum favor. Você tem certeza disso? Não, estou perguntando. Eu não vi o Corinthians em momento nenhum dizer que mas você está dizendo que se não fosse o Corinthians... Não é questão de devendo, é questão de dever favor. É uma questão política aí. Facilita a saída de um, vai a saída do outro aqui. Tem que parar essa ciranda. A ciranda tem que parar de todos os lados. Ou é dinheiro na mão, ou não tem negócio. Dinheiro na mão é vendaval. Não, você pode fazer um negócio parcelando, desde que você pague as parcelas que você prometeu pagar. Não, então, dinheiro na mão no sentido de cumprir o prometido. O problema é que se tornou natural, o que é algo absurdo, mas isso se tornou natural no futebol brasileiro, então todo mundo age assim. Se tem uma coisa positiva, acho que nessa história, é que essa indignação é porque teve alguns clubes que se organizaram e vê que agora o quanto que eles conseguem fazer a coisa certa e acaba sendo prejudicado por outros que não fazem, onde todo mundo fazia a coisa errada. Agora, acho que você tem pelo menos uma iniciativa em fazer. Lógico que ela acaba citando o Corinthians ao falar isso, mas eu não vejo nenhum tipo de coisa pensando na final do estadual. Acho que ela está falando a questão que deveria ser básico no futebol brasileiro. E tem influência esportiva, e acho que a partir do momento que você faz tudo direito e vê que os outros não estão organizados, acho que você tem todo o direito de estar incomodado, expor isso e liderar um movimento para se organizar, porque tem total influência esportiva no final das contas. E assim... Mas não tem nenhuma legislação de CBF, de Confederação Sul-Americana em relação a clubes que não pagam. Tem da FIFA. Exato. Mas precisa o jogador ou outro clube lá na FIFA registrar até que venha o FIFA. Mas deveria ter da CBF também, não deveria? Tem. Clube que não paga salário, clube que não paga direito de imagem, clube que não paga o outro. Deveria ter um transfer ban nacional. Tanto que o que influencia, Abel, as punições, quando a gente fala de fair play financeiro, normalmente são da UEFA, quando a gente fala da Europa, ou das próprias federações locais. Então, quando o Nottingham Forest perde ponto, quando o Everton perde ponto, foi porque no futebol inglês teve a punição. Não tem nada a ver, não é a FIFA que determinou, ela vai corroborar ou não. A UEFA é a mesma coisa quando tira times da competição. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita a partir de CBF e Conmebol. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que enfrenta o Corinthians na quinta-feira pela final do Campeonato Paulista. Vamos aí para essa notícia. O Verdão segue focado nos treinamentos visando a decisão do Paulistão 2025 contra o Corinthians, marcada para a próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. O lateral direito Mike destacou a importância da partida. Pode ficar marcado na nossa história. Então tá aí o lateral direito Mike, né? Confiante no título do Palmeiras. Palmeiras tem treinado bem, de forma intensa e vai com tudo aí em busca desse título. Deixa os seus palpites aí nos comentários, participa com a gente, coloca aí um avante palestra, vamos Verdão, para trazer boas energias aí. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.